Opa, boa quarta-feira para você, seja bem-vindo aqui nos nossos Donos da Bola, trazendo as informações do esporte da nossa região para você que nos acompanha aí do outro lado. Todo mundo ontem sofreu com a chuva, né, gente? Mas hoje bola para frente, que atrás vem gente. Aqui comigo, meu parceiro Antônio Carmo. Você está de corintiano hoje, homenagem ao Terrão, Antônio Carmo? Não me xinga. Tira a camisa. Boa tarde, Andressa, amigos da TV Band. Como é que diz o ditado, depois da tempestade vem a bonança. Nossa, ontem foi de lascar, hein? Coisa feia realmente, muita chuva, mas hoje o solzinho está brilhando, vamos ver até onde. Mas estamos aqui para falar de coisas boas do esporte. Pois é, e hoje nós vamos falar bastante de basquete com o Ala Gustavo do São José, que vai estar aqui com a gente para falar do time, para falar desse jogaço contra o Mogi das Cruzes amanhã. Além disso, também vamos trazer as notícias do futsal de Taubaté, futebol feminino que estreia hoje no Campeonato Brasileiro. Também tem a rodada completa do Campeonato Paulista de Vôlei com o São José e com o Taubaté e a sua participação aí do outro lado da telinha. Anota aí, ó, facebook.com/os donos da bola vale. Pode mandar a sua pergunta pro Gustavo, pro Ala Gustavo do São José, que daqui a pouquinho a gente repassa para ele, tá? A gente começa o programa falando do Taubaté, que acerta os últimos detalhes para a sua estreia na Copa Paulista de Futsal, que será neste sábado em casa contra o Pulo do Gato. E o técnico Bruno Zucchinali terá 2 jovens reforços na equipe. Um deles, aliás, vem dos gramados de Taubaté. Veja aí a novidade. Time em quadra, uniformizado e bola rolando. Tudo certo no treino do Taubaté, não é mesmo? Nada disso. Tá faltando jogador aí. Tudo bem, a gente dá um desconto pro pivô Fabinho, que se casou semana passada e está em lua de mel. Mas e os 2 novos reforços da equipe para esta temporada? Ah, estão ali se preparando para suar a camisa. O pivô Lucas, de apenas 18 anos, e o ala Rairan, de 21, são a aposta do técnico Bruno Zucchinali. Lucas chamou a atenção durante os jogos disputados no ano passado na cidade. Ele foi artilheiro do time sub-20. É um garoto jovem, aqui da cidade, né, que a gente já vinha acompanhando há algum tempo, que sempre jogou em equipes aqui da cidade, torneios aqui da região e sempre se destacando. Tem uma boa estatura, né? Uma boa estatura para a idade, ainda está aprendendo bastante coisa, mas eu tenho certeza que tem um grande futuro pela frente aqui com a gente no Taubaté. Expectativa grande, porque sou da cidade, né? E quero ganhar títulos pelo Taubaté Futsal. Já Rairan veio dos gramados e chegou a jogar no Burrão, mas acabou sendo atraído pelas quadras. Já tem uma rodagem aí, né, de equipes diferentes, jogou no Rio de Janeiro, no Fluminense, já teve no Taubaté também, disputou Copa São Paulo, então já tem um pouquinho mais de experiência nos gramados, o que acaba facilitando um pouquinho essa vivência dele no futsal também. Também tem um enorme potencial, a gente espera contar bastante com eles aí para o futuro. Eu comecei nas quadras, só que com o decorrer do tempo, preferi passar para os gramados e o meu tempo foi passando, a idade foi chegando e com conversas acabei voltando para o futsal. E com os jogadores novos, os mais experientes, espero aprender muito e corresponder à expectativa da comissão técnica. Esses 2 novos jogadores já vão poder mostrar serviço no próximo sábado, dia 12, quando o Taubaté estreia pela Copa Paulista. A equipe vai jogar em casa, às 7 horas da noite, contra o Pulo do Gato, de Campinas. O objetivo do técnico do Taubaté é de que a equipe termine a primeira fase do estadual entre os 2 primeiros colocados do Grupo A. Depois dos jogos regionais conseguiu dar uma folga ao pessoal, né? Foi um primeiro semestre muito corrido, com muitos jogos. Agora voltando já a 3ª semana nossa de trabalho, já se preparando para o jogo de final de semana da Copa Paulista. Acredito eu que essa pausa foi boa, a gente conseguiu recuperar alguns atletas que vinham lesionados, jogando um pouco no sacrifício. E agora é tentar fazer aí uma boa estreia no sábado para que a gente possa ter uma grande Copa Paulista. A estreia em casa é sempre bom, né? Os ânimos ficam aflorados. Antônio Carmo, isso que a gente viu com o Rairan aí, Rairan, que o jogador sai do futsal, vai para o futebol, isso acontece muito, né? Muito, e antigamente mais ainda, né? O jogador ia do chamado futebol de salão, ele era aproveitado ali do time e ia para o futebol de campo.
vir do campo para o salão já é um pouco mais difícil, né? Um caso típico aí, que muito comentado, é do Falcão, que sempre jogou futebol de salão e foi profissional no São Paulo com o técnico Emerson Leão em 2005. Diz ele que o Leão não gostava muito dele, ele não teve muitas oportunidades. Acho que o Falcão, gente, acho que ninguém deve gostar muito dele, porque ele arruma briga em todo lugar que ele vai, porque ele é muito estrela, né? Ele tem que cuidar de tudo. E aí é um caso. Mas muitos jogadores, o Neymar, por exemplo, quando o Robinho jogavam futebol de salão, os jogadores, o salão, o chamado futsal hoje, ele dá uma condição ao jogador, né? Drible, aquele negócio todo rápido. E aí o jogador do salão para o campo, ele tem uma facilidade, né? Do campo para o salão já é um pouco mais difícil. O Railan está voltando, mas já jogou futsal, vai e tal. O que importa é o seguinte, Andressa, a Copa Paulista é também para só movimentar os times aí, os principais times até acabam não jogando e vamos ter um campeonato que é para o time ter o que fazer no segundo semestre. Parado, né, cara? Taubaté, o último jogo oficial dele foi aquele empate com o São José em 4-4, se não me engano foi dia 1º de agosto, por aí. Quer dizer, já são 40 dias sem jogar. Campeonato Paulista, quando ele foi eliminado pelo Liga Paulista, né? Foi eliminado pelo São José naquele confronto que ele perdeu em casa e empatou em São José dos Campos. Depois disso, parou, como disse o Bruno, 3 semanas agora de treinamento e o pessoal agora se preparando para disputar um campeonato que não tem o mesmo apelo, não é a mesma coisa que jogar uma Liga Paulista, mas nesse meio vem aí os jogos abertos. Aí sim o time do Taubaté vai com força total, vai querer o título, que vale mais até, sem dúvida alguma, do que a própria Liga Paulista. Mas aí, é o que temos para o almoço, é a Liga Paulista, então tem que almoçar, a Copa Paulista, tem que jogar a Copa Paulista e ver o que consegue. Não tem choro, né? Queria mandar um alô, inclusive, para o nosso diretor-geral, que está aqui do lado de fora do nosso estúdio, o Cláudio Luiz Giordani, junto com o Alejandro, ele que o filho dele treina com o time do Robinho, o R10, treina na AD Paraíba, estão aí buscando campeonatos novos para poder participar e estão vendo também para entrar na Copa Band Vale de futebol de base. Obrigado pela presença aqui do outro lado do nosso estúdio. Vamos falar de futebol feminino, Antônio Carlos. São José nem teve muito tempo aí para comemorar o título, o tri do Paulista, né, conquistado no domingo, porque hoje a equipe estreia no Campeonato Brasileiro, né? Será às 3 da tarde, fora de casa, contra o Foz Cataratas, lá no Paraná. Antônio Carlos, Campeonato Brasileiro, que o São José é o único título que ele não tem, né? Também esse é o 3º ano apenas do Campeonato Brasileiro. Pelo menos, Andressa, para o São José esse ano, a CBF não judiou do time de deixá-lo fora da última rodada, que foi o que aconteceu ano passado, quando ele dependia de resultado dos outros, e os outros, que isso, vai jogar pelo São José? Não vai. Então, esse ano ele estreia na primeira rodada, depois ele folga e ele vai jogar na 5ª rodada, porque como o grupo é um grupo ímpar, né? Cada grupo tem 5 times, toda rodada folga uma equipe. E o ano passado, além da final do Campeonato Paulista que o São José estava disputando, estava sem as jogadoras da seleção brasileira também. E agora também está, mas as jogadoras elas serão colocadas nos times aí para a segunda fase, entre aqueles que estiverem, os 8 que se classificaram, porque o campeonato começou com 20 times. Já começou, segunda-feira o Flamengo ganhou lá jogou fora do Kinderman, né, por 2-0 e começou o Campeonato Brasileiro. Bom, São José, como você disse, não teve tempo de comemorar, jogou domingo, foi campeão, uma festa rápida e já viajou ontem, pega o Foz, que é um time tradicional. São José e Foz já se enfrentaram várias vezes em Copa do Brasil, em Campeonato Brasileiro, mas esse time do São José vai para buscar o título, pode ter certeza que vai brigar de novo pelo título. Será aí. O time se arrumou, né, André? Se arrumou bem, né, depois da chegada da Emily, a coisa foi meio conturbada, até se colocar a casa em ordem, a casa foi colocada, o time subiu demais, ganhou o Paulista com folga e vai para o Brasileiro como um dos favoritos. Ganhou e muito bem, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar de basquete. O Ala Gustavo do São José vai estar aqui com a gente para bater um papo e tirar as suas dúvidas, que está do outro lado da telinha aí, que pode participar ao vivo pelo nosso Facebook. A gente volta rapidinho.